Tudo bem? Meu nome é Edmilson Braga, estamos no Fisconet Responde. Nosso assunto de hoje, imposto de renda retido na fonte sobre o valor do 13º salário. Então, é uma pergunta bem recorrente e que o pessoal tem alguma dificuldade, não é? Então, achei importante trazer para o nosso Fisconet Responde. Vamos lá. Bom, de acordo com o artigo 700 do Regulamento do Imposto de Renda, o imposto de renda na fonte sobre o 13º salário, ele tem a incidência exclusiva na fonte. Ele é um imposto de renda definitivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que há retenção na fonte e não será tributado na declaração de ajuste da pessoa física. Ele é declarado lá na declaração de ajuste da pessoa física como rendimento sujeito à tributação definitiva, a tributação exclusiva na fonte. Ok? Então, esse é o primeiro ponto. Tá? Segundo ponto, o cálculo do imposto de renda na fonte sobre o 13º salário, ele é separado dos demais rendimentos. Então, teremos o imposto de renda, não é, em determinado mês sobre o salário e o imposto de renda sobre o 13º, sobre o valor do 13º, base de cálculo separada. Todo o cálculo, não é? Ou seja, a alíquota, os descontos que nós vamos ver aqui, não é? Sobre a base de cálculo, exclusivamente para o 13º salário, não é? Sobre a base do 13º salário separado, não é junto dos demais rendimentos, tá ok? Então, todo o cálculo é separado. Importante, se não atingir R$10, o valor do imposto de renda na fonte sobre o 13º salário, ele deve ser retido de qualquer forma. Será recolhido se, na soma dos demais 13º da folha, não é? Ou seja, com os demais empregados, não é? Atingir R$10 ou mais, certo? Aí então será recolhido. Caso não atinja, ainda assim, somando com os demais empregados, não é? Da folha, não atinja R$10 o valor do imposto, será somado o ano que vem. Né? No próximo ano será somado, certo? Então tem que ter um controle bom, né, para isso, para que não esqueçamos de fazer essa soma no ano subsequente, ok? Tá? Isso é muito importante. Bom, como o 13º, não é? Ele é tributação exclusiva na fonte, ou seja, não tributado na declaração de ajuste. Base de cálculo separada, nós vamos ver aqui como vai funcionar o seu cálculo, né? O cálculo desse 13º na folha. Então eu trouxe para vocês um exemplo, onde nós temos o empregado admitido, suponhamos, em 1º de fevereiro de 2021, tá? 1/2/2021. Salário mensal, tá? Lá no mês de novembro, de R$6.000. Valor do 13º proporcional, R$6.000 divididos por 12 e multiplicados por 11, que são os meses, né, que esse empregado trabalhou durante esse ano calendário de 2021. Ok? Então, teremos R$5.500 de 13º. Primeira parcela do 13º, então, paga no dia 30/11 de 2021, de R$2.750. Nesta primeira parcela, não incide imposto de renda na fonte. Tá? O imposto de renda na fonte vai incidir só no momento do pagamento da segunda parcela. Então vamos lá. Pagamento da segunda parcela no dia 20/12 de 2021, R$2.750. Bom,
Nesse momento, então, do pagamento da segunda parcela, não é? Onde há o fato gerador do imposto de renda na fonte, nós vamos considerar, é claro, o valor do 13º integral. Então, 5.500 pagos na primeira e na segunda, para fins de cálculo, então, no momento do pagamento da segunda parcela. Certo? Depois nós vamos ver um exemplo do cálculo. O recolhimento deste imposto de renda na fonte sobre o 13º até o dia 20 de janeiro, ou seja, até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente ao fato gerador. Então, se considera o fato gerador o pagamento da segunda parcela, não é? Nós teremos, então, o recolhimento até o dia 20 de janeiro, se o dia 20 for útil, se não for útil, antecipa, não é? Para o último dia útil do segundo decêndio. Certo? Então, vamos lá. Considerando, então, para o nosso exemplo do cálculo, que este empregado tenha declarado um dependente, não é? Tem o INSS 11% sobre o valor do 13º, importante. Só posso descontar o INSS que incidiu sobre o valor do 13º, né? Claro, estou calculando a base separada, lembram disso? Tá? Então, R$ 605 de INSS e uma pensão alimentícia, né? Ainda paga uma pensão alimentícia de 30% do valor da remuneração. Não é? Então, 30% do valor da remuneração de R$ 5.500, R$ 1.650. Certo? Vamos lá, então, para o nosso cálculo do imposto de renda retido na fonte sobre o 13º. Valor do 13º salário, R$ 5.500. Aí vem as deduções. Não é? Dependente. Então, tem um dependente, então vai deduzir R$ 189,59. Contribuição previdenciária vai deduzir R$ 605. Pensão alimentícia deduz R$ 1.650, de acordo com o nosso exemplo. Base de cálculo do imposto de renda na fonte, R$ 3.055,41. Alíquota, de acordo com a tabela progressiva. Então, nós vamos aplicar a tabela progressiva, não é? Sobre o valor da nossa base. Vamos considerar essa base e entramos, então, na faixa dos 15%. Tá? Nossa alíquota é 15%. Então, 15% de R$ 3.055,41 nos deu um subtotal de R$ 458,31 de imposto. Mas, de acordo com a tabela progressiva, temos uma parcela a deduzir da faixa dos 15% de R$ 354,80. Correto? Então, nosso imposto de renda a ser retido na fonte será de R$ 103,51. Importante isso, não é? Nosso cálculo aqui para o imposto de renda sobre o 13º, assunto em pauta. Bom, acontece muito também, não é, de termos um reajuste, não é, do 13º, então, se pagou o 13º, então se pagou a primeira parcela, não é? No dia 30 do 11, a segunda parcela no dia 20 do 12, tá? E ainda teve um reajuste que se pagou lá em janeiro de 2022, agora. Não é? Se pagou um reajuste desse 13º, não é? Lá em janeiro de 2022, certo? Bom, sobre esse reajuste também vai incidir o imposto de renda, também separadamente, não é? Dos demais rendimentos que tenha porventura recebido em janeiro, ok? E nós vamos calcular da seguinte forma:
nós vamos recalcular todo o imposto sobre o 13º, considerando como valor do 13º o valor total recebido, ou seja, da primeira parcela no dia 30 do 11, da segunda parcela no dia 20 do 12 e do reajuste, né? Tá? Lá em janeiro. Tá? Vamos considerar todo o valor pago, tá? Como valor do 13º. Vamos recalcular, então, considerando dependente, contribuição previdenciária também reajustada, pensão alimentícia também reajustada. Chegaremos na nova base de cálculo, não é? Aplicaremos a alíquota de acordo com a faixa que se enquadrar na tabela progressiva. Chegaremos a um subtotal, diminuiremos a parcela a deduzir da faixa que se enquadrar na tabela progressiva, teremos o valor a ser retido. Vamos descontar desse valor a ser retido aquele valor que já foi retido lá em 20 de 12 de 2021, no momento do pagamento da segunda parcela, não é? O saldo vamos reter e recolher até o dia 20 de 2 de 2022, nesse nosso exemplo. Ok? Então, sobre o saldo, teremos também esse prazo, né, já que ele foi pago em janeiro de 2022, até então o pagamento até o último dia útil do segundo decêndio do mês subsequente, não é? Ou seja, até o dia 20 de fevereiro de 2022. Tá? Esse é o cálculo, então, do imposto de renda retido na fonte sobre o valor do 13º salário. Espero ter esclarecido. Até mais. Fiquem bem. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, para maiores informações, entre em contato com alguns dos canais de atendimentos que apareceram durante o vídeo, ou pelos links abaixo do vídeo. Também poderá entrar em contato através do representante que lhe passou as informações. Fisconete agradece.